Gente, bem rápido a nossa correção. E nós temos hoje a correção do simbolismo, que é a nona atividade. Com isso, a gente fecha a parte de revisão de coisas de literatura do primeiro ano e revisão de coisas de literatura lá do segundo ano. A primeira pergunta é qual que é o contexto histórico, né? Contexto do simbolismo. E é muito importante você entender os contextos. Por exemplo, a primeira revolução industrial, ela possibilitou o romantismo. A primeira revolução industrial, ela trouxe também um grande avanço da ciência e trouxe uma série de ciências novas, como a psicanálise, etc. E isso vai possibilitar o contexto do naturalismo, do parnasianismo, etc. Esse grande avanço científico possibilitou a criação de novas tecnologias, de novas maneiras de fazer. E isso possibilitou o contexto do simbolismo, que é a segunda revolução industrial. Enquanto o romantismo acontece na primeira revolução industrial, o simbolismo acontece na segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial foi aquela em que o burguês começou a construir as primeiras fábricas. A indústria foi alavancada. Muito dinheiro investido, capital, o famoso capital, e a criação de fábricas e máquinas. A segunda revolução da indústria foi quando esse mesmo burguês, esse empresário, ele se perguntou: como que eu faço para produzir mais? Ele também se perguntou: como que eu faço para conseguir matéria-prima mais barata? Como que eu faço para criar novas maneiras de fazer meu funcionário trabalhar mais em menos tempo? E essas perguntas trouxeram respostas muito boas. Primeira resposta: vamos instalar fábricas em países que tenham matéria-prima. Em vez de comprar a matéria-prima, importá-la, vamos levar a empresa para lá. E então a segunda revolução industrial, ela sai as fábricas da Europa e começam a se espalhar pelo resto do mundo. E lá resolve a outra pergunta. Consegue também mão de obra mais barata, países mais pobres, com muita matéria-prima, como o Brasil, por exemplo. E então as fábricas gostaram desses países. O Ford, né, o dono da Ford, criou inclusive uma filosofia que é o Fordismo. O Fordismo foi a base da segunda revolução industrial também, e o Taylorismo, que eram as famosas linhas de produção. As linhas de produções permitiram eu calcular o treinamento do meu funcionário para criar máquinas em que o funcionário pudesse praticamente ser parte da máquina e eu pudesse calcular no relógio quanto tempo gastava para produzir tal coisa. Tem até um filme famoso do Chaplin que é Tempos Modernos, que lá naquele primeiro momento da segunda revolução industrial isso foi fantástico. Só que isso vai dar um desgaste muito grande no ser humano que trabalha ali, vai dar um problema muito sério aí, que lá na frente vai ter questões para se levantar. Direitos trabalhistas serão discutidos, etc. Tudo dentro do modernismo. Mas tudo começa aqui, na segunda revolução industrial. Novas formas de energia foram criadas. A própria energia elétrica, o automóvel, o motor, a gasolina e etc. Então, muita coisa criada nesse momento da segunda revolução industrial. Esse é o contexto do simbolismo. Segunda pergunta: em que o simbolismo se aproxima, em que ele se afasta do romantismo? Aqui no nosso mapa mental, ó, é a subjetividade. Ele se aproxima porque os dois são subjetivos. O que é ser subjetivo? Sujeito, sentimento do sujeito, subjeto, subjetivo.
Então, quando faço alguma coisa subjetiva, eu estou falando de mim, do meu sentimento. Subjetivo é isso. Quando eu sou objetivo, eu não tenho sentimento, eu tenho só razão. E eu falo de uma coisa geral. Se eu falar de amor em sentido objetivo, eu não estou falando de algo meu. Estou falando de um sentimento geral. Então, ser objetivo é não envolver sentimentalismo. Ser subjetivo é envolver sentimentalismo. E o subjetivismo romântico é individual, eu estou falando de mim. É muito individual o subjetivismo, é um sentimento meu, é um sentimentalismo meu, é uma idealização minha. Já o sentimento, inclusive, e aí esse sentimento meu no romantismo também pode ser direcionado a uma dama, né, e a uma mulher mais carnal, mais sensual. É um amor mais homem-mulher. Enquanto o subjetivismo simbolista é uma coisa mais universal. Eu não falo de um sentimento meu, mas em sentido geral. É uma coisa mais, por exemplo, o sentimento homem-deus, não o sentimento homem-mulher. É mais geral, é mais espiritual, é quase religioso, mas não religioso igual o barroco. É diferente também. Daria para fazer uma questão ali comparando a religiosidade barroca e a religiosidade simbolista. A religião para um barroco é a religião cristã. É céu, inferno, perdão, pecado, reforma contra reforma. A religião, a religiosidade simbolista é uma coisa mais espiritual, mais filosófica. Basicamente essa a diferença. Número 3. Quais as principais características da obra simbolista? Novamente, podemos vir aqui, ó. Tem musicalidade, o subjetivismo, já anota, né? Subjetivismo. Musicalidades? Demais. Poesias, textos altamente musicais. Como que se cria? Colocando sinestesia. A sinestesia é uma mistura de sentidos. Olfato, paladar, visão, tato. Eu misturo isso no texto porque o simbolismo trabalha, o nome já diz, trabalha com símbolos, com metáforas, coisas que simbolizam. Eu não digo as coisas de maneira objetiva, mas eu insinuo para a pessoa entender. Esse brincar com os elementos, e se eu trabalho, por exemplo, uma flor dentro do simbolismo, essa flor tem um significado. Eu não usei a palavra flor aleatoriamente. Então, altos níveis de metaforização e de significação. Se tem uma cor branca em um quadro simbolista, essa cor branca está insinuando alguma coisa. Eu tenho que descobrir o que está por trás desse elemento. Por isso que o nome já diz simbolista. Quer dizer, tudo era uma significação, tudo era um símbolo. E a musicalidade também, a literação, jogo de consoante, jogo de vogal. A gente faz muito isso. Tipo naquelas brincadeiras de o peito do pé de Pedro é preto. Eles brincavam com uma consoante ou com uma vogal para criar musicalidade. Então, subjetivismo, musicalidade, alta carga de significação nos elementos, essa coisa de não dizer claramente o que queria, mas apenas insinuar para a pessoa entender, dizer de uma maneira figurativa, pessimismo, altamente pessimistas, e textos que tratavam da questão da busca para o sentido da existência. Basicamente, essas são as características gerais. E, por último, quais as características da obra de Cruz e Souza? O Cruz e Souza ele é muito importante, você tem que conhecê-lo. Primeiro porque ele é o primeiro autor negro assumido dentro da literatura. Nós temos outro, o Machado de Assis era negro, mas não era um negro assim assumido. Você não tem essa questão
Tanto que as pessoas parece que esconderam a negritude do Machado de Assis, e só agora, no modernismo, só recentemente que o brasileiro aceitou a ideia de que ele era um autor negro. Até a retratação do Machado de Assis nos livros didáticos não dava para saber que ele era negro. Então, aí depois acharam fotografias, né, do Machado de Assis e quadros que dava para perceber que ele era negro. Mas então, ele era um negro que parece que ele não lutava por nada disso. Ele não se preocupava com a abolição nem nada. Um negro intelectual, um nerd ali, que foi muito bem recebido pela sociedade, como se ele nem fosse negro. Um negro que era negro só de pele. Então é diferente. Cruz e Souza não. Primeira parte dos livros dele, todos questionam a condição de ser negro num país como o Brasil, naquele contexto, naquele momento. Falava do preconceito racial em seus textos. E isso leva Cruz e Souza a ter uma grande obsessão pela cor branca. É engraçado isso. Até pela questão da lei áurea, ele brinca com o alvo, o branco, áureo. Ele brinca com isso. Como se, mas de uma maneira crítica, de uma maneira irônica, lembrando que tudo tem significado dentro do simbolismo, tudo é simbólico. O branco não está na obra dele por acaso, a cor negra não está ali por acaso. Ele fala muito, ele usa muito simbologia do negro. Negro, negritude, noite, escuridão, a sua voz negra, a sua voz preta, e ele usa palavras que simbolizam todo esse universo da questão do negro. Na segunda parte de sua obra, em alguns de seus textos, vai refletir a condição de ser homem. Mas aí nós estamos falando de homem universal, não é o homem, né? Porque senão ficaria romântico, né? Homem, mulher, não. É homem no sentido espiritual, universal. E dentro disso vai aflorar o seu pessimismo. Vai falar da dor de existir, a dor da existência. É como se a existência fosse algo que faz sofrer, que faz doer. Obras muito pessimistas mesmo. Basicamente, você vai encontrar isso nos textos do Cruz e Souza. É isso, nossa correção.